Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que eu organizo o meu funil, as métricas que eu preciso alcançar nesse funil. E você pode copiar, você pode literalmente roubar, eu te dou a permissão, roubar esse sistema, esse formato aqui, porque tráfego direto, né, funil de vendas é uma ciência. E eu gosto de dizer também que, em parte, é matemática. Ou seja, eu preciso ter essas metas para cada etapa do meu funil e eu preciso obrigatoriamente bater essas metas. E já entrando direto no conteúdo, se você está chegando pela primeira vez, você vai se acostumar. Se você já está retornando, sabe que eu sempre entro direto no conteúdo que eu quero trazer. E aqui o principal ponto é me dar clareza de onde o funil está indo ou muito bem ou muito mal cada etapa. Vamos lá, primeiro passo. Eu tenho as métricas aqui separadas, ok? E eu vou diagnosticando e simulando para entender se eu estou no caminho certo ou se eu não estou no caminho certo com um determinado funil. Então, primeira métrica, custo por clique no link. Depois eu vou explicar cada uma, tá? Número de cliques no link, quantas visitas de página eu tive, qual que é a taxa de pessoas que clicaram para que chegaram de fato na página, quantos checkouts eu tive, custo por checkout, quantas vendas eu fiz, qual foi a minha conversão da página, conversão no checkout, quanto eu investi, quanto eu faturei e qual que foi o meu lucro bruto, tá? Bruto eu digo aqui porque eu não conto imposto, essas coisas, é só o lucro, investimento em tráfego, venda do produto, faturamento bruto, menos investimentos em tráfego. Vamos lá. Primeira coisa, os meus objetivos, eles estão aqui em verde ou vermelho, tá? Você vai ver, por exemplo, se eu mudar aqui, que a cor muda também. Então, o que que eu busco? Tá? Primeiro, eu preciso entender qual custo por clique vai me trazer o resultado que eu quero. Essa é a primeira etapa. Eu vou mudar aqui meu custo por clique de 1,10, eu vou mudar para R$ 3. Você vai ver o que vai acontecer. Aliás, na verdade não aconteceu, né? Não mudou aqui. Digamos que eu tenha, sei lá, a minha página aqui está convertendo 3,8%. Aqui vou colocar que as minhas page views foram, 90% mais ou menos, então 77 page views. Aqui, digamos que eu fiz uma base de 4 vendas, e aí eu consigo ter uma noção. Então, com custo por clique a R$ 3, eu vou ter 83 cliques, tá? Com esse investimento aqui em tráfego. Digamos que eu bato ali na meta de page view, então 92% das pessoas viram. Digamos que minha página converta cerca de 5%, tá? Ou seja, abaixo do que eu quero. E aqui o meu checkout teria convertido só 20%, ok? Então, eu vejo que um custo por clique a R$ 3 não vai trazer o resultado que eu quero, tá? Você vai ver que o lucro bruto foi 18. Se descontar imposto, plataforma, outras coisas, ficaria no negativo. Ou seja, aqui eu consigo descobrir qual é o custo por clique máximo que eu posso bater. Porque assim, é claro que a minha página de vendas pode converter mais ou converter menos. O pessoal não vai converter 30%, 50%. A metade de quem visita a página compra. Isso não vai acontecer, tá? Não pelo menos esse ticket ali de R$ 67, que é a simulação que eu tô fazendo aqui. Então isso não vai acontecer. Logo, eu preciso ter um custo por clique razoável, ok? Próximo passo, page view. Aqui é uma coisa bem importante, porque se você tem, sei lá, 50, 60, 70% só de page view, o seu funil ele tem um sério problema. Sua página provavelmente está lenta ou, ou o teu anúncio não tem nada a ver com a headline da página, com a primeira frase da página, porque demora uns 2 a 3 segundos para o pixel computar aquela pessoa que chegou como de fato aquela conversão de page view. Então, pode ser que ela clicou, caiu na página, rapidamente viu que não tem nada a ver e pum, já fechou. Geralmente, ok, vai ser um problema de página lenta, site lento. Então, o page view aqui é basicamente isso. Se 100 pessoas clicaram no meu anúncio e 92 visualizaram a página, eu tenho uma taxa de page view de 92%, ok? Aqui, a métrica é sempre mais do que 85%. E, idealmente acima de 90%, mas se estiver acima de 85%, não se torna um gargalo. Se estiver abaixo disso, especialmente abaixo de 80%, é um ponto de alerta. Se você deixar a sua página mais rápida, o seu funil vai converter melhor. A próxima meta que a gente tem aqui, que está em vermelho, é a conversão da página. Então, de forma bem simples, se 100 pessoas chegarem na página e 10 comprarem, 10% de conversão. Com low ticket, com um produto de ticket mais baixo, é possível sim chegar nesses 10%. Via de regra, você vai ficar entre 4% a 7%.
tá? Essa é uma boa média. Se você ficar nessa base, com custo por clique baixo, com order bumps e upsells corretos, você vai ter um lucro bem bacana. Então, esse é o primeiro passo, tá? Mas aqui você não quer que esteja abaixo de 4%. É muito difícil você conseguir ter um lucro, ter algum bom resultado com menos de 4%. Depois, conversão do checkout. Aqui é de todo mundo que chegou no checkout, quantas pessoas de fato compraram. Por exemplo, se chegaram 100 pessoas na minha página, 10 clicaram no botão e foram para o checkout, ou seja, 10% da página para o checkout. Mas dessas 10, só uma comprou? Ou seja, 10 pessoas chegaram no checkout, uma comprou, eu tenho uma taxa de conversão do meu checkout em si de 10%. Tá? E aqui a gente nunca quer que seja menos do que 30% para produtos low ticket. Se você está rodando funil de VSL, por exemplo, essa métrica é completamente diferente. A gente está falando de 15% a 20%. Acima de 20% sendo muito bom. Okay? Então, aqui o principal ponto é, o checkout ele não pode desvender o produto. Então, o checkout ele não vai ser super persuasivo, e tal. Não, o objetivo dele é só que ele não desvenda o que você já vendeu na página. Então, ele precisa ser clean, ele precisa reforçar a promessa, se possível colocar alguns depoimentos ali novamente, ele precisa transmitir que não é um golpe, né? Então a pessoa precisa ver minimamente ali o que ela está acostumada a ver num checkout. E se você usa aí Hotmart, Green, Kiwify, Edu, essas principais, isso não vai ser um problema. Então um checkout ele precisa estar pelo menos abaixo de 30%. Eduardo, acima, né? Eduardo, não estou batendo isso, estou batendo 30, 25, 20, a gente tem um problema de oferta, ok? Então você precisa talvez melhorar a sua oferta e ou melhorar a urgência, o motivo pelo qual a pessoa precisa comprar e agir agora. Talvez ela gostou, só que outra hora eu compro. Outro momento, se aparecer isso aqui, eu compro. Uma escassez real, uma urgência real, ela de fato aumenta bastante a taxa de conversão. É difícil de ter isso com o infoproduto. Geralmente o infoproduto não tem uma escassez de verdade. Mas se você tiver e você conseguir encontrar, a taxa de conversão vai ser absurda. Então esse é o primeiro passo, tá? Conversão no checkout, no mínimo 30%, ok? E por fim, obviamente o lucro bruto, né? Aqui bruto, reforçando por quê? A gente não vai contando imposto, levantando plataforma, etc, tá? Aqui é só custo de tráfego e quanto você faturou. Se, por exemplo, o meu checkout estivesse com essa taxa de 40% de conversão, você vê aqui que eu teria um lucro muito bacana, tá? Pensando num ticket de R$67. Tá? E aqui eu também não estou considerando order bump, nem nada disso, tá? Obviamente você precisa, não é agora aqui que a gente vai entrar nisso, mas você precisa ter order bump. Mas eu não tô contando isso, aqui é só o produto principal mesmo, tá? Só para você entender as métricas do funil de cima para baixo. Se, por exemplo, eu estivesse convertendo 25%, eu ainda teria um pouco de lucro aqui, porque o CPC está muito barato, certo? Então, sei lá, digamos que ao invés de 1,10 eu tivesse com ele a 1,50, por exemplo, e que eu tivesse uma base de 150 visitas, 90%, com esta conversão, tá? Você percebe que eu tenho um checkout com custo bom, ou seja, a cada 12,50 que eu gasto em anúncio, chega uma pessoa no meu checkout, mas como a minha página está ruim, eu acabo não tendo um lucro lá no final, descontando, como diz, plataforma, imposto, funcionário, etc. Tá? Mas, ainda assim, ficaria ali perto do 0 a 0. Só que se a página de vendas converte mais, ou seja, converte, por exemplo, 6%, digamos que aqui no checkout fosse, sei lá, 25%, eu já teria um lucro muito, muito, muito bom. Daí você clica que continua vermelho, tá? Foi algum erro aqui, mas aqui estaria acima, né, do que a gente busca. Então, olha como quando eu mexo numa peça ou na outra, quando eu tenho clareza absoluta do que eu busco no meu funil, quando eu consigo visualizar, eu sei onde eu preciso melhorar. Então, essas são as métricas que eu utilizo e eu recomendo que você utilize essas métricas também. Cada funil, cada preço, cada nicho vai variar um pouco qual é a métrica ideal. Como eu disse, o meu custo por clique, por exemplo, eu não tenho isso 100% definido. Porque dependendo do nicho, pode ser que a minha conversão na página seja mais baixa, por haver um maior ceticismo, ou o oposto. Então, o custo por clique vai depender das métricas de objetivo que eu tenho. Page view nunca vai mudar, se você usa uma página só de texto, pelo menos aí 90%, tá? Mas 85%, 90%. Conversão de checkout e conversão de página, já falei também. E aí as outras métricas vão se moldando a partir disso. Se eu tenho 30% de conversão de checkout,
eu vou fazer uma conta de quanto que eu preciso, quantos checkouts preciso gerar para gerar uma venda dentro de um bom resultado. Fechou? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, se você gostou, se inscreve aqui, curte o vídeo, se você receber mais conteúdos como esse para te ajudar a escalar os seus funis.